Olá, como você está? Espero que você esteja bem. Hoje iremos falar sobre a discrepância do amor humano em relação ao amor de Deus. Eu quero basear essa reflexão aqui no texto da palavra de Deus, no Evangelho de João, no capítulo 3, a partir do verso 16, que diz assim: Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do unigênito Filho de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Imagine se seu filho estivesse brigando ou fazendo algo errado na rua, onde ele estaria errado e o outro estaria certo. O que você faria? Ao lado de quem você ficaria? Se seu filho estivesse sendo preso por ter praticado um crime e se você chegasse na hora da prisão, o que você faria? Tentaria impedir ou aceitaria o fato do seu filho ser um criminoso e o deixaria responder pelos seus atos? Pois bem, eu afirmo categoricamente que 80% dos pais ficariam ao lado do filho mesmo sabendo que ele estaria errado. E mais, ainda arrumariam um jeitinho de tentar provar de todas as maneiras que o filho fez foi correto e plenamente justificado. Se olharmos para Deus, vemos que Deus, em seu santo amor, fez exatamente o contrário. Deus, em seu santo amor, não nos abandona, mas nos revela a condição de que somos pecadores. Deus diz claramente: vocês estão errados, vocês precisam mudar de vida. Deus não tenta tapar o sol com a peneira e muito menos justificar os nossos erros com desculpas esfarrapadas. Pelo contrário, Deus exige de nós que nos arrependamos dos nossos erros e que busquemos a reconciliação através da confissão de pecados e da fé em Jesus Cristo. Então nós vemos a discrepância entre o amor de Deus e o amor humano. Pois o amor de Deus é sacrificial, é altruísta, pois ele amou o mundo de tal maneira que condenou seu filho inocente para que hoje nós, que somos culpados e míseros pecadores, pudéssemos ter vida eterna. E vida com abundância por meio da fé em Jesus Cristo. Deus condenou à morte o seu filho inocente. Ele sacrificou o seu filho Jesus, que não tinha nada a ver com as nossas trapalhadas, para que nós tivéssemos uma chance de redenção e de salvação. Deus não tentou justificar os nossos erros, mas Deus ele nos oferece uma chance de escaparmos da condenação eterna. E a condição é: arrependei-vos e crede em Jesus, o Filho de Deus. Isso é amor. Já os seres humanos tentam justificar os seus erros com palavras como: ah, eu estava com a cabeça quente, ah, mas é apenas uma criança, olha, ele é apenas uma criança, e olha que nós estamos falando de criança de 20 a 40 anos de idade. Não há mais justiça. Essa justiça é muito severa, etc, etc. Os seres humanos usam de todos os argumentos para escapar da punição. Inclusive culpam a Deus pela situação de miséria que se encontra o mundo hoje. Como se Deus fosse culpado pelas decisões erradas do ser humano. O próprio Deus já disse: cada um responderá pelo seu erro. O ser humano usa de todos os argumentos, inclusive para não servir, para não obedecer a Deus, acreditando piamente que as suas desculpas irão salvá-la. Só que não. Deus é amor e o amor de Deus é sacrificial, é altruísta. O amor do homem é egocêntrico, é egoísta. Para o homem, Deus tem a obrigação de aceitá-lo e entendê-lo sob a pena de não ser Deus. É tipo assim: a Deus tem que me entender, senão ele não é Deus. O ser humano dificilmente está disposto a sacrificar-se, a arrepender-se, a quebrantar o coração diante de Deus. E o ser humano é tão discrepante que aquele que mais exige amor é o que mais propaga o ódio. Enquanto Deus está sempre disposto a perdoar, a estender a mão. Por isso que Deus sacrificou o seu filho. Deus fez isso por amor. Jesus se sacrificou por amor e por obediência. E qual a nossa paga?
Vemos um monte de gente pagando a Deus e a Jesus Cristo com ingratidão, com desobediência. Aí nós vemos um monte de gente aí defendendo coisas erradas, se afastando de Deus por causa de nada, enquanto Deus sacrificou tudo o que ele tinha de mais valioso. Vemos um monte de gente desperdiçando a vida para ter a morte. E o pior é que culpam a Deus pelas próprias decisões erradas. Por isso que a nossa justiça é um trapo de imundície, porque nós defendemos o que é nosso, mesmo que nós estejamos errados. Nós nos defendemos, mesmo que estejamos errados, tentamos nos justificar, mesmo que estejamos errados, enquanto Deus sacrificou o seu próprio Filho inocente para que nós hoje fôssemos justificados por meio da fé em Cristo Jesus. Deus sacrificou o que é dele em prol do outro. Já nós não nos queremos nos entregar, não queremos renunciar a nada em prol de Deus. Meus queridos, Deus abriu mão de tudo de Jesus Cristo, abriu mão da própria vida em favor de nós, em favor de você. E você abriria mão de quê em favor de Jesus? Por isso fique com esta reflexão. Pense e reavalie o seu modo de vida. E mantenha sempre viva a esperança. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Até o próximo vídeo.